Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom dia, doutor Egnaldo, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, tudo jóia? Tô aqui entrando para dar meu like aqui, ó, já dei meu like aqui também, ó. Ah, Sabe como tá é que é, certo. né? Muito Então, bem, começando ali. Tudo muito bom, bom. pastor Elber? Tudo bem. E por É, aí, tudo tranquilo? Como é que tá de frio aí? Tá bom ou não? Passou? rapaz, tava até um solzinho gostoso ali, um ventinho meio frio, mas ontem tava um pouquinho mais quente, hoje já tem mais frio, né? Mas tá bom, tá tranquilo, dá para ficar. Mas muito bem, olha, são 10 horas, meu Deus, o tempo já voou, meu pastor, e o meu pastor hoje precisa sair mais cedo, gente. São 10 horas e 17 minutinhos. Vamos lá ao assunto de hoje. Se não der pra gente avançar, semana que vem não tem problema não de continuar, né, pastor? Não tem nenhum problema não, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre a importância do reencontro intencional na saúde mental. Então, no episódio de hoje, né, a gente vai estar falando sobre o ato de buscar com o propósito a conexão com amizades antigas e familiares, que pode trazer cura emocional, restauração de vínculos e equilíbrio, né, para mente e coração. E claro, conversando como toda quinta-feira, a gente está aqui com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, para você que está chegando aqui na rede agora, né, doutor Egnaldo Pinheiro está comigo toda quinta-feira, o doutor Egnaldo é psicólogo clínico, é pastor também, né, e está com a gente toda quinta-feira aqui no Divã da Rede. Então, para você que está aí ligado na nossa programação, claro, mais uma vez, te incentivo a deixar o like aqui no nosso YouTube. Se você tiver perguntas também, vai lá para o chat, faça a sua pergunta. Se for perguntas que você, de repente, se sinta, né, meio que constrangido e tal, não quer ser identificado, então faz lá no nosso WhatsApp, que as perguntas que chegarem no WhatsApp eu vou entender que são perguntas que você não quer ser identificado. Eu vou só fazer perguntas e o doutor Egnaldo vai responder. Bom, dito tudo isso, doutor Egnaldo, eu queria, para começar, né, aqui esse bate-papo, eu queria que o senhor falasse o que significa o reencontro intencional aí do ponto de vista psicológico, doutor Egnaldo. Vamos lá pela parte até social. Lembra que esse tema foi uma pergunta sua no final da semana passada. A gente veio falando sobre do autocuidado ao bem-estar emocional, fazendo aquela reflexão, né, sobre esse momento, uma pausa para reflexão. Nós estamos no meio, ou seja, rompemos. Hoje é o último dia do mês de julho, dia 31 de julho, ou seja, ultrapassamos já o meio do ano. E aí foi aquele momento em que tem férias, é que tem todos aqueles momentos que as famílias se programam, ou pelo menos programavam, né, para encontrar familiares de longe, distantes, porque casava-se antes certinho a data das férias das crianças, né, das escolas, aquele meio período, aquele meio do ano, com alguns familiares que já colocavam essa data para poder ter aquele encontro com os familiares. E aí viemos falando sobre esse autocuidado. Então, quando falamos sobre esse autocuidado, né, pensando nisso, nós trabalhamos o autocuidado e o bem-estar, que precisa estar andando junto, né? É importante estar ligado à autoestima, ao autoconhecimento. Falamos sobre o bem-estar emocional, né? E o que envolve o bem-estar emocional? Autoconsciência, autorregulação, resiliência, relacionamentos saudáveis, propósito e significado, e também falamos sobre aquela parte que foi uma pergunta sua também, sobre essa questão do autocuidado, se era exercício. Falei: "Olha, tem várias partes, tem a prática de atividades físicas, momentos de lazer, meditação, higiene do sono, que é importante dormir bem, alimentação saudável", né. Porque no mês de julho nós falamos, que foi o tema semana passada, que estávamos eu e a doutora Maiara, né, hoje ela não pode estar aqui conosco, a psicóloga Maiara, mas mês que vem estará conosco, né, agora já agosto, e, viemos falar também sobre esse bem-estar, emocional, né, sobre a questão do dia do amigo e dos avós. Ao término, eu lembro que o pastor me perguntou justamente isso, encontrar com um amigo lá da infância, né, ou um familiar, se faz bem para a saúde, né. Aí veio esse tema de hoje, né. Vamos lá pesquisar, vamos conversar, para não ficar somente daquilo que falamos. Então, a importância do reencontro intencional na saúde mental. E aí tem encontros, pastor Elber, porque também do tema,
Tem encontros que são intencionais. E esses encontros intencionais, quando vem daquela ansiedade boa, como foi dito, né, aquele momento de você encontrar um familiar, encontrar um amigo, ele é muito eficaz e ele pode ser, né, muito eficaz na saúde mental, no cuidado, e nós vamos ver alguns detalhes. Mas tem aqueles encontros que não são intencionais. De repente, você está num dado local e você encontra com alguém que lá no passado ela não agregou bons sentimentos, bons relacionamentos. Aí você tem que lidar com esses sentimentos também, né, que pode acontecer. Mas partindo do bem-estar emocional ou da importância do reencontro intencional, né, esse reencontro você faz ele, seja com pessoas ou com lugares, né. Nós já conversamos um pouco aqui, você já falou do seu Pará, falou lá da alimentação, do cuidado, que são, situações, memórias afetivas, memórias que nos trazem boas lembranças, o cuidado, a alegria. Então, ela tem assim, ela promove para a pessoa, sensações, sentimentos, momentos importantíssimos na nossa história. Então vale a pena ter um reencontro. Você que está aí participando conosco neste momento, né, qual foi a última vez que você teve um reencontro? Nós conversamos aqui também quando a doutora Maiara estava falando, e foi até aquela brincadeira dos cafés, né. Eu estou devendo café para fulano, vou encontrar. Esse é um momento de reencontro, né, que faz parte da nossa história. Restauração de vínculos, né, rede de apoio, de cuidado. Isso é muito importante. Estava ouvindo agora há pouco o pastor conversando com o diácono Wilson, né. Era um Pastor Wellington e Diácono Eduardo. Isso, pastor Wellington, diácono Eduardo ali, do Mato Grosso do Sul, né, correto? Que foi É o dito ali, Wellington, porque quando Mato Grosso fala do Sul. E o outro é quando fala lá do Rio. falaram Mato Grosso ali, aí falou: "Opa!". E olha que legal, porque olha só o pertencimento, tudo isso faz parte, né, e é importante lidar com isso. E aí ele falou do bom dia diáconos, né, bom diáconos, né, que vai ser Bom, muito bom e esse momento de encontro. E assim, o irmão que estava falando, que agora eu não guardou o nome dele, né, qual se foi o pastor, se foi o diácono, que ele deu o bom dia para a sua esposa, se eu não me engano, né, ele contando como surgiu esse tema e depois um bom diácono, bom dia diácono, né. E olha como que é interessante e importante, né, porque quando você dá um bom dia para alguém, você está expressando os seus sentimentos, né, e desejando algo bom ao outro. O outro ele pode receber bem e falar: "Bom dia, que maravilha estar com você". Mas eu já tive casos que eu falei um bom dia para a pessoa e a pessoa falou assim: "Ó, só se for para você, que para mim não está sendo bom". Eu falei: "Opa, então vamos sentar e conversar, o que está acontecendo?". Esse é o momento, mas eu também precisei acolher aquele sentimento, estar atento. Então, ou seja, aquela pessoa poderia estar num estresse tremendo, vivendo um momento de angústia. E aí esse reencontro intencional, ele ajuda, por exemplo, na redução do estresse, né. Quando você tem aquela reconexão, aquele encontro, né, seja dentro da família, principalmente quando a gente está com saudade da família, ou então, com um amigo que tempos você não tem visto ali, e você intencionalmente procura, marca com ele: "Olha, eu estou passando aí na sua cidade, vai ser rápido". Eu, quando estava pastoreando, e eu trabalhei com um rapaz que hoje também um jovem senhor, e nós nos parecíamos muito, pelo menos na juventude, né. Algumas pessoas confundiam que achávamos que éramos irmãos gêmeos, né. Rapaz, gente boa demais. E ele motorista de ônibus. E um dia eu pastoreando, ele soube que eu estava esteve na cidade para buscar o pessoal de excursão, e assim, apareceu na porta da minha casa. Que alegria foi ver aquele rapaz. Que bom, ele falou: "Rapaz, eu sabia que você estava aqui, eu vim perguntando aonde morava aqui o pastor Ignaldo, que eu estava pastoreando, e aí quem que era, e ele achei sua casa aqui". E naquele momento foi um bate-papo, foi um momento, foi um encontro legal, que nós havíamos trabalhado há uns 10 anos passados, a gente tinha trabalhado juntos ali, ele continuou na empresa como de cobrador, ele foi para motorista e eu fui para outra área, fui para a usinagem, depois fui para o ministério pastoral, e assim a gente se encontra. Então olha só como que você só de eu falar isso aqui, vínculos estão sendo restaurados, né, e aquela lembrança dele chegando lá em casa e a gente conversando. Assim, foi uma visita de 10 minutos no máximo.
Ele só teve o prazer de ir lá e falou: "Olha, eu quero te encontrar". Então, quando o pastor perguntou sobre isso, assim, encontrar, com amigos do passado, aqueles que foram significativos na sua vida, fazem bem, né. Por isso que como igreja a gente se encontra em intercâmbios e o pessoal vai se encontrando, pastores, irmãos, membros, as mulheres, né, e aí todos vão se encontrando e são momentos bons. O pessoal sai aí, como a gente tem, na nossa junta de missões nacionais ali, a carreta missionária, pessoal que vai para um uma operação Jesus Transforma, e encontra aquela outra pessoa que ele teve lá no outro ano. Ele encontrou aquela pessoa e fez um vínculo que foi bom, estiveram juntos trabalhando. Tudo isso faz parte e ajuda no dia a dia, nas emoções, no cuidado, nas memórias e vão trabalhando. Volto a dizer, estou falando dos encontros intencionais bons, porque você pode ter um encontro não intencional e aí você vai ter que lidar com aquela circunstância também dentro do seu sentimento, do afeto. O que que aquilo gerou para você naquele momento, pastor? Muito bem. São 10 horas e 27 minutos em Brasília. Avisa aí que o nosso Nodivan da rede já começou, viu? Avisa todo mundo, manda aí o link da rede. Aproveita e manda aí também o link do canal de TV no YouTube. Você que não conhece ainda a doutora Aguinaldo, então vem para cá, né? E aproveita, deixa seu like também quando você chegar aqui no YouTube, tá bom? Mas faz isso, ajuda a gente com esse canal aí. Mas, doutor Guinaldo, só falando sobre tudo isso daí de reencontro e claro que o senhor focou muito na amizade e tal, mas a gente sabe também que isso acaba envolvendo o reencontro intencional, vamos dizer assim, não é? Acaba envolvendo também outros, eu vou dizer, não vou chamar de temas, mas ou assuntos, enfim, né? Que no caso seria o perdão, a reconciliação, né? Até mesmo o recomeço, né? E a gente sabe muito disso. Tem pessoas que às vezes saíram de um certo relacionamento, né? Ou de família, ou de amizade, ou de alguma coisa nesse sentido, e sente falta, né? Sente falta da pessoa, sente falta dos tempos bons que viveram, ou até mesmo, às vezes, está incomodada porque não saiu bem do relacionamento, né? Ficou aquela coisa ruim e tal. E aí, dito isso, eu queria ver se o senhor consegue responder para a gente aí, né? Vou botar um abacaxi na tua mão aí. Por que, que é tão comum aí as pessoas se afastarem de amizades ou familiares, mesmo quando existe amor envolvido, doutor Guinaldo? Eu colocaria aqui, pastor Elber, né, e vou falando aqui, não, quando a gente vê a questão do comum, eu vou dizer de fator de muitas vezes de proteção ou fuga, né. É muito bom o pastor ter levantado essa questão aí, né, vamos lá descascar esse abacaxi, vamos ver o que que é isso daí, né, porque há encontros intencionais, que são encontros intencionais para restaurar vínculos, para perdão. E aí vai depender, eu gosto muito quando a gente esteve conversando em algumas palestras, até que a doutora Maiara falou, e a gente usa muito essa palavra, que é o acolhimento, né. Quando a gente vê acolhimento em vários outros momentos, você tem o acolhimento quando você chega numa unidade de saúde, numa UPA, você vai ter aquele momento que você vai fazer aquela triagem. Você tem um acolhimento quando você chega dentro aqui, por exemplo, na roupa, nós temos uma equipe de acolhimento fantástica, que eles te dão um abraço, à vontade é de você não sair, é continuar. Então, assim, qual é o tipo de acolhimento? Mas tem aquele acolhimento que você vai, agora, acolher o que que você está sentindo. E aí entra nessa questão que o pastor acabou de dizer. Porque se há aquele incômodo, eu estive num relacionamento, esse relacionamento não terminou bem e eu tenho sentido esse incômodo, essa angústia, então é sinal que as minhas emoções, os meus sentimentos estão afetados. E aí eu preciso agora acolher que sentimento é esse, né. Eu estou culpando o outro, eu estou me culpando ou simplesmente eu entendo: "Olha, em dado momento, eu talvez tenha dado uma resposta, ouvido uma resposta que eu não soube, trabalhar isso, elaborar nas minhas emoções. Portanto, eu quero restaurar", principalmente quando é familiar, né. E aí esse é o momento que nós passamos por um tempo, agora parou um pouco, né, eu creio que parou, é aquela cultura do cancelamento, né.
Você não gostava da pessoa, você achou que tem alguma coisa que não é a seu favor, você cancelava ela e tirava ela da sua vida. Só que nós somos seres sociáveis e sociais, então nós temos encontros. Agora, o quanto eu estou preparado para olhar o outro e também perceber que muitas vezes a resposta do outro eu não estava preparado. E aí houve aquele conflito. E aí, intencionalmente, eu quero encontrar essa pessoa, porque no meu coração eu quero perdoá-la. Para chegar a esse momento eu precisei de elaborar. Eu precisei de ser trabalhado. Talvez eu esteja vivenciando angústias terríveis na minha vida, e eu não eu entendo que eu não queria perder aquele vínculo, mas eu não estou conseguindo elaborar essas emoções e esse perdão. Pode ser um momento que eu estou vivendo um momento de baixa autoestima, o meu orgulho está ferido, e quando eu busco ajuda, quando eu busco entender isso, esses momentos, aí sim, eu vou aprender a escolher o que que eu quero. E se eu escolho esse reencontro para uma restauração, independente do que o outro esteja vivenciando ou tenha passado, eu vou trabalhar para a restauração. Aí entra outros detalhes também. Olha só quantas coisas que na sua pergunta veio, Elber. Eh, eu não vou chegar para a pessoa e falar: "Ó, nós rompemos laços porque você fez isso, isso, isso comigo, eu não gostei". Eu já elaborei isso, eu já trabalhei. Eu só vou ali saber como é que aquela pessoa está e dizer: "Eu estou aqui, eu quero conversar, quero restaurar". Se ela também, eu preciso também, estar atento e permitir que o outro responda da maneira que lhe é possível. Talvez a resposta daquele momento dele, ele não está preparado para esse encontro. Por isso que a gente vai trabalhando. Vamos pensar na Bíblia, né. Lembra aí de foi Esaú e Jacó? Lembra quando ele agora, chamado Israel, foi voltar para encontrar com o irmão, né, voltando para sua cidade, e ele fez todo um preparo, né. Ele não foi assim na cara e na coragem. Primeiro, ele buscou a presença de Deus, a Bíblia relata isso aí. Segundo, ele estava indo cumprindo, sim, a promessa e sabendo, mas ele estava com medo, porque ele sabia que o irmão queria matá-lo. Foi o último encontro que ele teve, a promessa de morte. No entanto, ele vem agora, ele prepara toda uma comitiva na frente, ele faz todo um preparo. Hoje você tem o celular, você pode mandar uma mensagem para a pessoa, parabenizar se você sabe o aniversário, e dizer para ela que você gostaria de ter o reencontro, gostaria de conversar, né. Então, assim, quantas vezes nós perdemos essa oportunidade. E aí, o que está acontecendo, né, que aí é resposta também da pergunta, eu estou vivendo um momento de ansiedade, um momento de angústia, eu estou com um turbilhão de sentimentos ali, justamente, muitas vezes o sentimento de culpa, porque eu não precisava ter saído daquele jeito. Eu não precisava ter brigado com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos, rompido os laços desse jeito. E aí eu já estou vivenciando isso. Agora eu vou começar a buscar meios para poder trabalhar isso daí e vivenciar, ok? Isso é só um pedacinho em uma pergunta. Muito bom. São 10h34. Então, Ignaldo, eu queria que o senhor falasse também, o senhor já até começou aí a falar, já meio que respondendo a próxima pergunta, mas eu queria que o senhor deixasse mais explícito. Quais os benefícios emocionais e mentais, né, de retomar vínculos antigos de maneira saudável e consciente, claro. Vamos lá. Primeira coisa que você vai trabalhar, eu já falei um pouco, você vai ter o benefício da redução do estresse, né, porque Uhum. você, quando encontra alguém que você gostaria, e eu dei o exemplo do meu amigo lá, primeira coisa que você relaxa, você abaixa a guarda, você está ali, toma aquele cafezinho, eu creio que a Mayara já tomou os cafezinhos que ela estava devendo ali, né, mas tudo bem. E aí você bate aquele papo, você conversa, você se abre, lembra de histórias de coisas boas que você vivenciou, né. Você começa a trabalhar também fortalecimento daquele pertencimento. Você se sente parte daquela história, principalmente quando é família, né. Imagine que muitas vezes a gente vê muitas histórias acontecendo, que o rompimento é tão sério que quando se encontram, ou é para resolver questão de documento e tudo, e no final encontra quando alguém está,
e se encontrar quando é o momento de sepultamento de um deles. Olha como que isso dói, né. E aí a gente vê as angústias, e muitas vezes a gente vê em sepultamentos a pessoa chorando, angustiada, porque ela não teve tempo de pedir perdão. A pergunta é: não teve tempo? Quanto tempo se passou do momento que ela sentiu aquele momento e falar: "Olha, eu preciso", fui até redundante em questão de momento, né, mas daquele sentimento que ela percebe, ela fala: "Olha, eu gostaria". Mas muitas vezes os antigos, né, minha mãe falava isso: "Não queremos dar o braço a torcer". O outro que tem que vir e falar. Eu preciso estar pronto, porque são as minhas emoções, é o momento que eu estou vivenciando. Então olha só, você pode trabalhar isso e combater a ansiedade, a depressão, daquele momento de interação social, né, com os amigos, familiares, né, aproveitar esse momento e você pode ter uma redução desse quadro de ansiedade, de angústia, né. Mais uma vez eu vou trazer aqui à memória, ah, um comercial que tinha de final de ano, né, numa rede aí de televisão, e o comercial era aquela família que, o pai já estava sozinho, né, já de idade, todas as vezes ele mandava mensagem esperando os filhos e vinha com os netos ali para se encontrar no Natal. Eles nunca se encontravam. E aí o que que cada um tinha, um era médico, outro engenheiro e cada um nos seus afazeres. E um dia chega a carta para cada um próximo da data, né, do Natal ou da virada do ano, não lembro, que eu acho que era Natal, e aí chega uma carta para cada um dos filhos, para que eles fossem lá, porque na carta mostrava que havia o final ali. E cada um se encontra na porta, a gente vê naquele momento, né, e quando abre a porta vem aquele senhorzinho, né, com aqueles olhar, aquele banquete bonito, e aquele senhorzinho vindo ali, que preparou aquele banquete para os filhos. Ou seja, não havia tempo, né, o que que estava sendo mais importante para aquele momento, aquelas pessoas, era aquele encontro ou não? E aí só assim, né, que foi dito, só assim ele poderia ver os filhos e o neto, e depois resolve ali. Mas eles chegaram numa angústia, porque o último que tinha da família, no caso, pelo visto era só o progenitor, no caso o pai, ele, pelo que eles receberam, ele teria falecido, mas não era. Foi a forma que ele conseguiu para reunir os filhos, reunir os netos e ter um momento salutar com eles. Só que eles foram no susto. Será que precisamos esperar isso ainda acontecer? E muitas vezes nós passamos por isso, já percebeu? E aí nós falamos que não tem tempo, "ah, eu não tive tempo". O que que tem sido prioridade, né? Então, como o pastor acabou de perguntar, o que vai fazer com a questão da saúde mental é isso, que quando nós encontramos, nós lembramos de sabores, né, lembramos de histórias, lembramos de momentos, de vínculos que foi vivenciado. Então, é um fortalecimento que tem ali, né. E aí o bem-estar, o hormônio aí do bem-estar, né, ele vai ali, ó, sendo trabalhado e estimulado, né, então vem aquela ansiedade gostosa, aquela ansiedade de quando vai chegar o nosso familiar, a gente se prepara e fica aquele momento todo, esse é o tempo de fazer, e aí vamos, trazer à memória as histórias que foram vivenciadas. Quantas vezes você não já riu com alguém lá do seu Pará? Né, quantas vezes. E às vezes a gente encontra a pessoa falando assim: "Olha, eu gostaria de trazer, né, de sentir aquele paladar daquele alimento". Quando você olha Davi, nas guerras dele lá, ele vai falar do momento que ele queria tomar a água do poço lá daquela cidade dele lá, né. E aí, o que que fizeram? Os seus amigos, os seus soldados ali, foram lá e buscaram daquela água, a ponto que ele falou: "Olha, eu não posso tomar, porque ele entregou como libação ao Senhor". Ele falou: "Eu não posso tomar, porque custou a vida dos meus soldados". Não podia fazer isso. Mas ele foi, foi visto ali, olha o pertencimento. Eles trouxeram para ele aquela água que ele queria. Então, com certeza, por exemplo, quando o irmão viaja, né, se não tomar cuidado, vai trazer o carro cheio de coisas de lá do seu Pará. Olha como que é bom, né. Isso tudo faz parte, meu irmão. Muito bom. 10h40. Só falando aí, doutor Aguinaldo, eu estava lembrando de fato que quando eu, particularmente, quando eu chego no Pará, que eu revejo amigos de minha mãe, né, das antigas ali e tal,
E lembro quando criança que brincava na casa delas, né? Brincava no quintal da casa delas. A gente gostava de brincar. Eu, particularmente, a gente brincava junto com os meus colegas, filhos dessas vizinhas, né? A gente brincava de carrinho e a gente construía casas de areia, e eram casas, arquitetos, assim, que a gente criava, a gente disputava qual era a casa mais bonitinha que a gente fazia de areia, né? Casas subterrâneas e tal, e fazia cidades e tal. A gente brincava o fim de semana todo. Começava a brincar no sábado de manhã e o dia todo. Aí tinha um quintal, eu lembro, às vezes eu comento muito aqui com os meus filhos, que tinha uma casa de uma pessoa que ele gostava, que o marido gostava, fim de semana ele estava em casa, né? Ele trabalhava de segunda a sexta, e fim de semana ele gostava de tomar uns aperitivos, né? E gostava muito de Roberto Carlos. Então ele ficava tocando o dia todo Roberto Carlos. E a gente brincando no quintal da casa dele, porque era no Pará, algumas cidades ali no nordeste do Pará, o quintal naturalmente a areia é branquinha, então, né, se você ficar pisando muito, a areia é branca, parece areia de praia mesmo. E aí a gente brincava o dia todo ali, era sábado e domingo o dia todo, quando começava ali os trapalhões, né, naquela época, que a gente parava de brincar, né, que a gente aí já era hora de entrar e de tomar banho e tal, e a gente já saía dali com muita saudade. Então quando eu vejo essas pessoas, às vezes quando eu vou lá, né, que eu vejo essas pessoas e tal, aí como me vem, né, na memória essas recordações. Então, até mesmo quando eu estou em algum lugar que de repente alguém está tocando um Roberto Carlos da vida, né, eu tenho um vizinho saudoso aqui que de vez em quando ele está tocando aqui, aí eu falo para minha esposa, eu falo, isso aí eu só lembro do quintal lá da casa de Dona Zenilde, é o nome dela, né, eu só lembro lá o quintal da casa de Dona Zenilde, quando a gente brincava lá, e o marido dela já está na eternidade. E como era bom e tal aquele tempo. E quando eu revejo pessoas, né? E outra coisa também que o senhor falou, que eu acho que também é muito bacana, eu particularmente eu tenho um amigo que eu gostaria muito de encontrá-lo, amigo de infância, de escola. Ele estudou comigo todo, enfim, da quinta à oitava série. Né? Era uma família de cearenses que foi lá para Bragança, no Pará, né? O Francisco de Assis Rocha. E curiosamente eu não acho esse cara. Eu não acho no Instagram, não acho. Eu já procurei várias vezes e tal. E é um camarada que eu tinha muita vontade de encontrar, eu tenho muita saudade desse cara. Né? Porque era um cara que assim, a gente era muito parceiro e muito cúmplices, vamos dizer assim, né? A gente era muito parecido, né? Poxa vida, que amizade saudável que a gente tinha, eu e esse rapaz. E quando eu vim embora de Bragança, né? Ele ficou lá e daí eu não tive mais notícias e tal. Isso é interessante, né? A gente se afasta e agora eu estou falando, lembrando de todas essas coisas aí. Então, assim, eu acho que só de lembrar já faz bem, né? Imagina se você encontrar, não é verdade? Exato. E essa lembrança, então, olha só, qual é o tempo que separávamos, né? Quando foi até aquela pergunta lá: "Por que parar no meio do ano para poder, trabalhar esse bem-estar, fazer uma recapitulação, fazer uma reavaliação?" É justamente isso, porque nós entramos num turbilhão de correria, de coisas que são importantes, mas muitas vezes tomaram o nosso tempo. E aí nós perdemos vínculos. E chega um momento que a gente se sente solitário, né. E aí você está no estresse do trabalho, na angústia, aquela questão toda, e a saudade está lá apagada. Então, olha só que legal quando você está conversando, quando a gente está nesse troca de bate-papo aqui, como que essas lembranças são boas. E se apertar um pouquinho mais, você vai lembrar do sabor do lanche preferido que tinha lá na casa da dona Zê. Sim, Pois é, são, certeza. são memórias afetivas importantes na nossa história de vida. Então, muitas vezes, e isso vai levar, nós falamos sobre a questão dos avós, né, falamos, foi o dia 26, no sábado, foi o dia do avô, dia dos avós. E quantas vezes nós lembramos que eles também têm memórias, eles também têm histórias, vão lembrar quando você foi, pequenininho, aqueles que tiveram a oportunidade de estar com seus avós desde a infância, e como foi construída a sua memória, a memória que foi construída deles, a sua memória em relação a esse momento, esse encontro, a distância que muitas vezes nos separam, mas nos faz querer, reencontrar. Os encontros intencionais, eles fazem isso. Mas se eu não programar, lembra que nós falamos há uns programas atrás sobre a questão de da gente poder trabalhar a nossa questão de intencionalmente financeira, trabalhar isso dali, é para poder planejar esses encontros. Hoje,
A gente pode ter um encontro virtual, mas nada substitui quando você tem o toque, aquele momento que você vai ali, que você vai rever. Talvez o local que você morou mudou, e aí você vai descobrir algumas coisas novas e você vai lembrar: "Olha", né. Preste bem atenção quando a gente, eu creio que o pastor estava falando agora há pouco sobre algum tsunami fora do país. Eu não vi, eu não me perdi, foi o pastor que estava falando agora há Sim, pouco? foi na costa da Rússia, teve um tsunami antes de ontem, né, de 8,8, né, na escala Richter, que 5 já é uma coisa insuportável, e 8,8, né, só que isso aí chegou nas cidades, pô, acho que, não sei se 7 ponto alguma coisa, e por conta disso provocou a tsunami em alguns lugares, né, então, e aí havia uma tensão ontem, porque tanto na Rússia já tinha acontecido, né, já houve um tsunami lá, né, aí também no Japão, né, também estava lá uma expectativa de ondas de até 3, 4 metros de altura, e também no Havaí, de 3, 4 metros de altura. Só que ontem também, parece que não sei se foi no Chile ou foi no Equador, o mar também estava recuando muito. Eu não soube o desfecho disso, o que, que aconteceu. Até porque, como eu falei, Certo. hoje ainda não tive tempo de olhar aqui a notícias. Mas E falei. e por que que eu estou trazendo isso aqui à memória? Como aconteceu no nosso Brasil, aí no sul, aquela questão das enchentes, repare que muitas vezes a pessoa chega e ela tem que ter aquele reencontro com o local em que a lembrança, a memória que ela tem ali é uma memória de tristeza, de angústia, de perda, né. Mas quando ela reencontra, alguém que ela pensou que tinha perdido ali, ela vê e encontra essa pessoa, recomeça a sua história. E aí recomeça um incentivando o outro, trabalhando, investindo, então nós vamos vendo as reconstruções e esses cuidados. Então a nossa vida, ela passa por isso, e nós precisamos estar atentos. E aí eu volto novamente quando o pastor fez aquela pergunta, da questão de perdão, de recomeços e tudo, também são partes que a gente precisa estar atento, que faz parte da nossa vida. Então tem coisas que nós perdemos, tem algumas que nós não vamos recuperar, e aí eu preciso aprender a lidar, e aí vai chegar um momento que aquela angústia, aquela perda, aquela falta, eu talvez tenha que procurar, e muitas vezes eu vou procurar uma ajuda profissional, para que eu possa ressignificar a minha história, para que eu possa colocar isso para fora, para que eu possa conversar sobre isso e dizer quanto aquilo foi ruim para mim, mas quantas coisas nós vivenciamos. Até hoje, a gente sempre lembra os pastores, amigos que eu perdi na época da pandemia, que ainda eu sinto a saudade e a sensação que tem é que, olha, eu sei que eu perdi, eu sei que essa pessoa está na presença do Senhor, mas aquela saudade de que, assim, eu não tive tempo de estar com ele. Não foi permitido, porque foi uma questão, assim, virada de ano no Natal, estava bem, quando a gente tem a notícia, a pessoa está sendo sepultada. Olha só que a pandemia fez com a gente também, né. Essa falta, essa ausência, que aí você tem a certeza de que você não vai encontrar. E aí eu preciso lembrar do quê? De todo o cuidado que eu tive, que eu recebi dessa pessoa, que eu vivenciei com ela, que foi muito bom, mas é outra coisa que acontece, a sensação que tem quando a gente vai na cidade, vai encontrar essa pessoa. Mas na sua mente, você sabe que aquela pessoa não mais existe. Olha as sensações que a gente vivencia. Então são essas coisas. Então, assim, se eu posso hoje pensar, trabalhar para que eu tenha um reencontro ou até restaure vínculos, se algo ficou perdido, hoje é o tempo. Eu só vou precisar de criar coragem, eu vou precisar de elaborar isso, talvez eu passar por um profissional, ressignificar essa história e buscar esse contato. Tudo isso nós trabalhamos e fechando agora o mês de julho, né, falando sobre justamente essa saúde mental, esse reencontro, né, todas essas coisas que são importantes, que vai passar pelo do autocuidado ao bem-estar emocional. Isso vai fazer parte e é muito bom a gente lidar com tudo isso daí. Necessário também.
Maravilha. Gente, faltam 10 minutos para as 11 horas. Meu Deus do céu, como o tempo voa, né? E parece que quando a gente trabalha com o tempo, aí voa mais ainda. E Doutor, hoje, pastor Elber, não tem como. Hoje, 11 horas em ponto, eu preciso encerrar precisa aqui, porque sair. Pois é. eu entro num outro aplicativo, porque estamos na muralha de oração da nossa Junta de Missões Nacionais, e no meu emprego lá tem. Então, assim, não vou ter tempo de chegar lá, vou ter que entrar por aqui mesmo. Tá bom. Ok? Perfeito. Faltam 9 minutos para as 11 horas. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas eu vou deixar para semana que vem. Semana que vem a gente vai Isso. continuar nesse mesmo assunto, acredito eu, né? Então eu vou correr lá no nosso WhatsApp, melhor, eu vou primeiro lá no nosso WhatsApp porque eu tenho aqui duas perguntinhas. Mas antes, deixa eu só passar aqui, né, no chat, né, para não ficar diferente. Deixa eu só ver quem é que já chegou aqui no chat rapidinho. Mas tem perguntas tanto aqui no chat quanto lá no nosso WhatsApp. Não, mas a gente vai responder todas, viu? Ou melhor, o doutor Aguinaldo vai responder. Doutor Aguinaldo inaugurou o nosso chat hoje aqui, mandando bom dia para o Reginaldo e para todos os amigos. O Danilo Marques está dizendo a paz do Senhor a todos que nele crê. O Danilo está dizendo que é da PIB lá de Fonseca, em Niterói. Oremos sem cessar. A Carmen Sandra está dizendo bom dia, pastor Welber, Aguinaldo e toda a rede. A Cristiane está dizendo bom dia, graça e paz, amados irmãos, pastores, missionários, pastor Welber, pastor Aguinaldo, Deus abençoe família. A Sandra Mendes está mandando bom dia, meninos, olha aí. A Sônia Lúcia também está por aqui, está dizendo peço orações por minha saúde, tenho orado muito a esse respeito, mas Deus ainda não me respondeu. Desejo um ótimo fim de semana. A Luziete Gomes está dizendo bom dia, doutor Aguinaldo, sinto falta de pessoas junto a mim. Isso é normal? É uma pergunta. Então, e eu preciso, então, estar. Eu estava olhando a pergunta dela aqui, a gente pensando. É, quando ela fala, eu sinto falta de pessoas junto a mim, eu estou falando de uma forma geral. Quem seriam essas pessoas especificamente que eu sinto falta? Essas pessoas, eu tenho condições de ter contato com elas? E eu posso chamá-la para o meu vínculo, trazer de volta, convidá-las? Então é importante. É normal a gente sentir falta, eu só preciso estar atento, assim, se eu não estou preso a uma dependência emocional. Isso é outro assunto e trabalhar isso aí. Mas é muito legal, é muito importante quando eu sei que eu preciso de ter pessoas na minha rede de apoio, para eu não ficar solitário e na solidão, né? Então, é importante também investir, Luziete, e é importante também trabalhar. Escolha quem são essas pessoas, convide para tomar um café, né, ou então bater um papo pelo aplicativo, mas estar juntos faz parte sim. A Diomedes está dizendo bom dia para todos nós. Ricardo Bezerra dizendo bom dia, graça e paz. E a Dorcas Lopes está dizendo que ela está lá em Maringá, no Paraná. Linda, belíssima cidade de Maringá, conheço lá. E está mandando bom dia também. Obrigado, Dorcas. Deus abençoe. Lá no nosso WhatsApp, doutor Aguinaldo, rapidinho, Vai lá. a Maria Tereza fez um... Você vai falar alguma coisa? Não, pode ir lá para o WhatsApp. Ok. A Maria Tereza está dizendo o seguinte: um livro que me transformou integralmente foi o de Larry Crabb, né? Larry Escreve. Crabb, De Dentro para Fora, o nome do livro. E ela falou: orei cada página de tão profundo, pastor. Muito bem. Que Ah, legal. deixa eu ver quem mais. Bom dia, pastor. Doutor Aguinaldo, na paz do Senhor Jesus, amo esse programa, tem me ajudado muito e edificado. E me afastei. Aí ela está dizendo: eu me afastei da minha família, já perdoei e fui perdoada, pois passei por muita chateação. E quando vou na casa da minha mãe, eu passo mal porque a chateação é a mesma. A mudança de atitude foi pouca. Eu não sei se sou eu e fico me perguntando. A dúvida dela se é ela que está em tolerância zero, né? A pessoa aqui, né? Ou se de fato a família que está, né? Que consegue tirá-la da... Pastor Elber, vai acontecer, e pode acontecer, né, você ter contato com pessoas, elas não pode acontecer delas não mudarem. Então aquela mesma chateação, aquilo que me afeta. Eu preciso estar atento o que que me afeta. Eu posso, estar neste meio entendendo que o outro, ele já tem aquela forma de ser, eu só não vou me deixar ser afetado. Então eu vou trabalhar os meus sentimentos. Então é legal, muito obrigado pelo nosso ouvinte aí, cada um que está participando, né. E é interessante, assim, é revisitar a sua história, ver o que que te chateia, e é entender que esse encontro é bom, é salutar, eu sei, eu vou cuidar das minhas emoções, entendendo que o outro, ele pode até não mudar.
ele pode até vir com algumas coisas que queiram me afetar, mas eu vou estar pronto para poder lidar com ele. Foi aquilo que eu perguntei, né, quando eu falei da pessoa que eu dei um bom dia, e a pessoa, assim, de uma forma áspera, falou: "Bom dia só se for para você, que para mim não é". E não foi só um encontro, foram vários encontros, né, a gente conversando. E o que que chamou a atenção? Numa das conversas, a pessoa falou alguma coisa de alimentação, de comida. E aí o assunto mudou, porque eu fui conversar sobre comida, ela me ensinou a fazer uma receita eu lembro que eu tinha anotado, tem que buscar lá, ela falou algo que eu queria saber de um alimento, e ela com aquela ali o dia dessa pessoa mudou. Essa pessoa deu um sorriso que nunca dava um sorriso, ela começou a falar um pouco e falou o que que fazia, e eu ainda brinquei que: "Olha, eu não consigo fazer", ela falou: "Você consegue sim", e ainda me incentivou a fazer, falei: "Eu vou falar para minha esposa", e aí a gente estava a realidade é essa. Mas qual era o vínculo? A amargura dela, da história de vida, é dela, mas a resposta que ela deu me afetou. Eu só precisei elaborar dentro de mim e entender que não era comigo. Né, e aí eu só precisei trabalhar isso com ela. Agora, consegui trabalhar mais profundamente? Não, mas para aquele dia, o encontro terminou em sorrisos, porque eu entrei no assunto que ela mais gostava, que ela a fazer, comida, fazer uma alimentação, que ela achava que ninguém gostava da comida dela. Olha que coisa interessante. Então, muitas vezes eu vou encontrar com pessoas que o assunto não vai ser aquele que eu vou precisar aprender, estar atento e sair do foco do assunto que vai ferir, mas eu também tenho que me proteger, por isso que eu me preparo. Muito bem. Dá tempo de responder mais uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo? Pode falar que a gente vai fechando aqui. Legal. Então, mais uma ouvinte mandou uma outra perguntinha aqui pra gente. Ela está dizendo assim: Bom dia, doutor Aguinaldo. Minha mãe tem demência e a gente sempre procura conversar sobre, sobre os amigos dela, para puxar a memória dela. No caso, seria interessante ela voltar a ver amigos antigos? Seria bom para ela? Olha, a gente sempre traz essa perspectiva, tanto das fotografias, da história. Agora, eu só preciso estar atento qual foi o último gatilho que essa pessoa teve com aquele amigo. Eu não vou saber. Então, assim, se a pessoa que encontra com um amigo antigo, e você que está ali, porque quem está do lado vai estar protegendo, vai estar sabendo, estiver percebendo as reações dela, pode ser até muito bom, né. A gente encontra, por exemplo, no Instagram, a pessoa, por exemplo, falando sobre, avô e avó que estava com a processo de demência, processo de Alzheimer, mas como gostar era música, a pessoa cantando, o familiar cantando, e o outro ali lembrando de todos os pedaços da música, ou seja, trazendo a memória, revivendo. Eu só preciso saber, aquilo que é bom. E eu preciso estar atento, porque você que vai estar cuidando, né. Então vale a pena, né. Só tem uma forma, tem muitas coisas, pastor Elber, eu só vou saber quando eu estiver vivenciando. Eu posso falar assim: "Ah, é bom", mas será? Então quem estiver próximo precisa estar cuidando e vendo quais são as emoções que vão surgir naquele momento, ok? Maravilha. Um minutinho faltando para as 11 horas em Brasília. Só ler um comentário aqui do terceiro Sargento Cunha, que está aqui plugado junto com a gente também. Ele está dizendo: Bom dia, ótimo programa, momento oportuno para trabalharmos a oportunidade que ainda temos de voltar a vivenciar o sentido de tudo isso em nossas vidas e também compartilharmos com os mais jovens. É isso, Sargento? Hum. Obrigado, queridão. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Bom saber que você está aí plugado junto com a gente. Ele está lá no Paraná, está lá em Cruzeiro do Oeste, lá no Paraná, linkado aqui na rede também. Muito bem. Maravilha. Aguinaldo, semana que vem, desculpa. Não, é isso mesmo, eu só falei: "Maravilha, eu preciso ir". Semana que vem a gente pode voltar aqui nesse Isso. tema. É que eu Semana que vem, preciso então, a mesmo. gente vai estar juntos, se Deus permitir, a partir das 10 horas da manhã, quinta-feira. A gente vai continuar nesse mesmo tema, gente. A importância do reencontro intencional na saúde mental. Vai continuar aí parte 2, a vingança, né? Que é semana que vem a gente se vinga do doutor Aguinaldo aí, para ele ficar pelo menos até a meio-dia, né? E hoje ele Isso está aí. comigo. Deus te abençoe, querido. Bom almoço, boa reunião aí. Papai do céu te abençoe e te guarde. Até quinta-feira, então. Tô falando: "Obrigado, pastor Elber, tudo bom, um abraço para vocês". E a Dorcas falou assim: "Olha, amo minha família, vivemos em harmonia, graças a Deus. Parabéns, e vamos buscando isso aí". Tchau, tchau, semana que vem tô de volta. Valeu, pastorzão. Deus abençoe. Gente, no YouTube também, claro, a gente.
Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.